Vamos parar de enrolação e colocar o dedo na ferida. Todo mundo fala que o Max Verstappen é um fenômeno, que ele nasceu pronto, que é um robô. Mentira. Quem acompanha a Fórmula 1 de verdade, quem tá vendo o tempo de volta, câmera on-board, rádio da equipe, sabe que a construção desse piloto foi um processo caótico, violento e às vezes doloroso. A gente tá em 2026, olhando para um tetracampeão com uma bagagem pesada. Mas para entender o tamanho desse monstro, a gente precisa classificar a carreira dele, não por ordem de ano, mas por ordem de grandeza. Do pior para o melhor, da estreia crua até a perfeição absoluta. Eu peguei todas as 11 temporadas dele, de 2015 a 2025, e montei o ranking definitivo do Paddock Motor. 11º lugar, 2015, nota 7 de 10. Na lanterna do nosso ranking está a estreia. E olha, estar em último com uma nota 7 já diz muito sobre o nível do cara. 2015 foi o ano do choque. A gente nunca tinha visto um moleque de 17 anos num carro de Fórmula 1. A FIA surtou, mudou a regra da superlicença. Veterano reclamou que era perigoso. E o Max entrou na pista e calou a boca de todo mundo. Mas por que está em último? Porque ele era muito cru. Ele pilotava uma Toro Rosso, que era um carro decente de meio de grid. E teve como companheiro o Carlos Sainz. Muita gente esquece, mas o Sainz deu trabalho. Em classificação, foi parelho. O Max cometia erros bobos de afobação, batidas por inexperiência, aquele clássico passar do ponto. Mas aí você tinha os lampejos. O 4º lugar nos Estados Unidos foi bizarro de bom. A ultrapassagem no Nasser por fora na Bélgica, aquilo ali não se ensina na escola de pilotagem. Foi uma temporada de apresentação. Ele mostrou que tinha velocidade, mas faltava todo o resto. Gestão de pneu, inteligência emocional e consistência. Foi o trailer do filme. 10º lugar, 2016, nota 7,5 de 10. Subindo um degrau, temos o ano da virada. 2016 é famoso pela vitória na Espanha, na estreia pela Red Bull. Mas se a gente tirar a emoção e olhar para os dados frios, foi uma temporada complicada. Ele começou na Toro Rosso, foi promovido às pressas porque o Kvyat estava fazendo bobagem e caiu num carro que não conhecia no meio do campeonato. Aquela vitória em Barcelona contou com a sorte das Mercedes baterem? Sim, mas ele segurou o Raikkonen por 40 voltas com pneus velhos. Ali, a gente viu que ele não sentia pressão. Só que no geral, o Ricciardo jantou ele em 2026. O australiano estava no auge, era consistente, classificava melhor e errava menos. O Max, por outro lado, era o Mad Max, fechadas agressivas no Raikkonen na Hungria e na Bélgica e brigas com o Vettel. Ele estava lá para incomodar. E teve o Brasil em 2016. Cara, aquela corrida na chuva em Interlagos salvou a nota da temporada. Ele encontrou linhas de aderência que não existiam, humilhou pilotos campeões e saiu de quase último para pódio. Foi ali que a Red Bull percebeu que tinha um novo Senna ou Schumacher nas mãos. Mas na média, a inconsistência o deixa em 10º. 9º lugar, 2018, nota 8 de 10. Aqui a coisa fica interessante. 2018 poderia ter sido uma das melhores temporadas dele, mas o início foi tenebroso. As primeiras 6 corridas do Max em 2018 foram um show de horror. Batida com o Hamilton no Bahrein, batida com o Vettel na China, jogando uma vitória no lixo, batida no treino livre em Mônaco que o tirou da classificação. A imprensa caiu matando, diziam que ele não seria campeão se não mudasse a cabeça. Mas aí veio a virada. Depois de Mônaco, ele resetou o cérebro. Da metade do ano para frente, ele foi, estatisticamente, o piloto que mais pontuou depois do Hamilton. Ele destruiu o Ricciardo na segunda metade, forçando o australiano a sair da equipe. Teve a vitória na Áustria, controlando pneus com bolhas. Teve a vitória no México, dominando tudo. Mas teve também um incidente com o Ocon no Brasil, onde ele perdeu a vitória e foi para a briga física nos boxes. Isso mostra que o pavio ainda era curto. É uma temporada nota 8, porque a recuperação foi de elite, mas o buraco que ele cavou no início do ano custou caro. E falando em coisas que duram e não te deixam na mão no meio do caminho, deixa eu te falar sobre a Minimal Club. A gente fala muito de performance aqui, de detalhe, e a Minimal é exatamente isso em forma de roupa. Eu uso as camisetas deles direto pra sair e no dia a dia, porque eu cansei de comprar roupa que vira pano de chão depois de 3 lavagens. O segredo dos caras é o algodão egípcio e uma tecnologia têxtil proprietária que é absurda. A camiseta tem um toque gelado, respira bem e o mais importante para quem tem a vida corrida, não desbota e não encolhe. Sabe aquela camiseta preta que vira cinza? A Minimal não faz isso. Ela mantém a cor e o caimento, que aliás valoriza demais o shape. Fica ajustada no braço e no peito sem parecer que você está embalado a vácuo. É durabilidade de verdade. Se você quer parar de gastar dinheiro com roupa descartável e ter um kit que dura anos, clica no link da descrição. Usa o cupom MOTOR01 que você garante 22% de desconto no kit de 4 camisetas e também desconto em todo o site. Vai por mim, é um caminho sem volta. Depois que tu coloca a primeira camiseta, tu só quer usar a roupa deles. O link tá na descrição e no comentário fixado.
Oitavo lugar, 2017, nota 8,3 de 10. 2017 é a temporada mais injustiçada da carreira do Verstappen. Se você olhar para a tabela de pontos, parece ruim. Ele teve 7 abandonos. 7. Mas a culpa não foi dele. O motor Renault daquela temporada era uma granada sem pino. Quebrava a bateria, quebrava turbo, quebrava tudo. Mas quando o carro andava, amigo, sai da frente. Foi em 2017 que ele começou a superar o Ricciardo em velocidade pura de classificação. A vitória na Malásia, ultrapassando o Hamilton na pista e abrindo vantagem, foi um choque de realidade para a Mercedes. E o México, ele largou, passou o Vettel e o Hamilton na primeira curva e sumiu. Foi uma das corridas mais dominantes da era híbrida até então. O Max, de 2017, já estava pronto para brigar por título, ele só não tinha o equipamento. A frustração dele era visível, mas a pilotagem já era de um nível altíssimo. Por isso, 8,3. Sétimo lugar, 2020, nota 8,5 de 10. Essa temporada foi estranha. Em 2020, a Mercedes fez o W11, provavelmente o carro mais rápido da história da Fórmula 1. A Ferrari tinha voltado para o meio de pelotão com aquele motor punido pela FIA. E a Red Bull estava na terra de ninguém. O carro era difícil de guiar, a traseira era solta, arisca. O companheiro de equipe, o Albon, não conseguia chegar nem perto, às vezes tomando volta do Max. Então, o que o Verstappen fez em 2020 foi um milagre semanal. Ele pilotava sozinho, tentando caçar as Mercedes do Hamilton e do Bottas. Venceu o GP dos 70 anos em Silverstone na estratégia e na gestão de pneu. Venceu em Abu Dhabi, dominando. Ele extraiu 110% de um carro que era traiçoeiro. Foi uma temporada chata de assistir porque ele não tinha rival direto, mas tecnicamente foi impecável. Ele quase pegou o vice-campeonato do Bottas com um carro muito inferior. Foi a prova de que ele conseguia carregar a equipe nas costas. Sexto lugar, 2019, nota 8,8 de 10. Aqui a gente entra na elite. 2019 foi o primeiro ano da parceria Red Bull-Honda. Ninguém botava fé, diziam que o motor Honda ia quebrar, e era lento. O Max provou o contrário. Foi a temporada onde ele consolidou que era sim o único capaz de desafiar o Hamilton. Lembra da Áustria 2019? Ele largou mal, caiu para o oitavo e veio passando todo mundo até chegar no Leclerc e dar aquela espalhada polêmica e vencer. Ali nasceu a rivalidade da nossa geração. E a Alemanha na chuva, um caos, todo mundo batendo, Hamilton errando e o Max fazendo peão 360 e ainda vencendo a corrida. Em 2019, ele destruiu o Gasly na primeira metade e o Albon na segunda. Ele superou as duas Ferraris, que tinham aquele motor forte e ilegal, no campeonato. Foi um ano de afirmação brutal, nota 8,8, porque ele tirou leite de pedra e preparou o terreno para o que viria depois. Quinto lugar, 2022, nota 9 de 10. Pode parecer loucura colocar um ano de bicampeonato apenas em quinto lugar, mas me escuta, 2022 foi um ano esquisito. Começou com a mudança de regulamento, carros novos, efeito solo. Nas primeiras 3 corridas, o Max quebrou 2 vezes. Parecia que o título ia cair no colo do Leclerc e da Ferrari. O RB18 estava gordo, pesado, saía de frente, algo que o Max odeia. O Pérez, que gosta desse estilo de carro, estava andando junto com ele, até fez a pole na Arábia Saudita. Mas aí veio a virada técnica. A Red Bull colocou o carro no regime, tirou o peso, e a frente ficou arisca do jeito que o Max gosta. Da França em diante, foi um massacre. A Ferrari implodiu com erros de estratégias e quebras, e o Max sobrou. Por que está em quinto? Porque faltou o sal. Depois que ele assumiu a ponta, não teve briga. Ele venceu corridas largando em 10º na Hungria, com direito a rodada 360 e tudo. Venceu largando em 14º em Spa, como se estivesse jogando videogame no modo fácil. Foi impressionante, claro, mas faltou aquela pressão insana que a gente viu nos outros anos. Ele correu leve, solto, sem a faca nos dentes o tempo todo, porque, sinceramente, não precisou. Foi um 9 de 10 pela competência de reverter o início ruim, mas foi a temporada menos suada dessa lista de gigantes. Quarto lugar, 2025, nota 9,3 de 10. Agora, a gente tá falando da história recente, 2025, o ano passado. Essa temporada entra em quarto lugar porque ela teve uma narrativa de cinema. O que o Max fez na segunda metade de 2025 foi uma aula de arte de corrida. Ele sabia que não tinha o carro mais rápido todo domingo, então ele ganhava na estratégia, na leitura de corrida e principalmente no erro dos outros. A recuperação dele no campeonato foi monstruosa. A única razão para não estar no top 3 é porque teve aquele erro estranho na Espanha, uma autossabotagem rara. Mas no geral, foi uma temporada de piloto maduro que sabe a hora de atacar e a hora de pontuar. Um 9,3 muito sólido, provando que ele sobrevive mesmo quando o cerco aperta. Terceiro lugar, 2024, nota 9,5 de 10. Aqui o bicho pega. 2024 foi tenso. Começou parecendo mais um passeio, mas quando a McLaren trouxe as atualizações em Miami e a Ferrari encostou, o caldo entornou. De repente, o Max se viu sem o carro dominante. A segunda metade de 2024 foi uma guerra de trincheira. O Norris estava voando,
O Piastri estava ajudando, a Mercedes voltou a vencer, e o Max ali, sozinho, segurando as pontas. Porque 2024 está na frente de 2025 e 2022? Pela dificuldade defensiva. As manobras que ele fez para segurar o Norris na Áustria e nos Estados Unidos foram o puro suco do Max Verstappen, agressivo no limite do regulamento, às vezes passando dele, dizendo: você pode ter o carro mais rápido, mas se quiser me passar, vai ter que bater. E teve o Brasil 2024. Cara, aquela corrida em Interlagos tem que ser emoldurada, debaixo de chuva, saindo do fundo do grid, passando todo mundo por fora, enquanto o rival direto se afundava na pressão. Aquela vitória foi uma catarse, foi o momento em que ele gritou para o mundo que o título era dele por direito, não por carro. Nota 9,5, foi a vitória da resiliência. Segundo lugar, 2021, nota 9,5 de 10. Muita gente coloca esse em primeiro, e eu entendo, 2021 não foi esporte, foi guerra, foi a maior rivalidade da história da Fórmula 1 moderna. Verstappen contra Hamilton, Red Bull contra Mercedes, o jovem desafiante contra o rei heptacampeão. O nível de pilotagem que o Max atingiu em 2021 foi algo sobrenatural, ele não podia errar, cada ponto valia ouro. Ele teve 3 abandonos onde não teve culpa nenhuma. Pneu estourando em Baku, batida em Silverstone, boliche do Bottas na Hungria. E mesmo assim, chegou na última corrida empatado. A volta de classificação dele na Arábia Saudita, até a batida na última curva, foi a coisa mais rápida que eu já vi um ser humano fazer com um carro de Fórmula 1. Ele tirou o Hamilton da zona de conforto. Ele forçou o Lewis a pilotar como nunca. Sim, teve polêmicas, teve a batida em Monza, teve o caos de Abu Dhabi. Mas se você olhar a temporada inteira, 10 vitórias, 10 poles, 18 pódios. E muitas vezes com um carro que era inferior à Mercedes na reta final do ano. Ele ganhou aquele título na unha, na pressão psicológica. Fica em segundo lugar por 1 milésimo de detalhe apenas porque a pilotagem do primeiro lugar foi inumana. Primeiro lugar, 2023, nota 8,8 de 10. O topo da montanha, 2023. Ah, mas o carro era muito superior. Dane-se, o Pérez tinha o mesmo carro. O Pérez quase perdeu o vice-campeonato. O Max venceu 19 de 22 corridas. Ele venceu 10 corridas seguidas, quebrando o recorde do Vettel. Ele liderou mais de 1000 voltas numa única temporada. O que faz 2023 a melhor temporada dele não são só os números, é a execução. Foi a simbiose perfeita entre homem e máquina. Em 2021, ele pilotou com o coração em raiva. Em 2023, ele pilotou com um software de inteligência artificial sem falhas. Chuva em Mônaco, ele nem tocou no muro. Estratégia errada na Holanda, ele consertou na pista. Largando de nono em Miami, passou todo mundo e venceu. A única corrida ruim foi Singapura, culpa do acerto do carro. O nível de concentração para não cometer um erro sequer, andando no limite o tempo todo, humilhando o grid inteiro, isso é a forma mais pura de domínio que a gente já viu desde Schumacher em 2002. 2023 foi o ano em que o Max zerou o jogo. Nota 9,8. Só não é 10 porque a perfeição não existe, mas ele chegou o mais perto possível dela. Então, o que esse ranking nos diz? Que o Max Verstappen não é um produto de marketing. Ele é a evolução de um talento bruto e agressivo, 2015 a 2018, que aprendeu a carregar a equipe nas costas, 2019 a 2020. Sobreviveu à guerra contra o maior de todos, 2021, e atingiu o Nirvana técnico, 2023. Ele já sentou na mesa dos gigantes. Se ele é o maior de todos, a discussão está aberta. Mas que ele entregou a temporada mais dominante da história e sobreviveu a batalhas que teriam quebrado os pilotos menores, isso é fato. E a sensação que dá, olhando para o futuro, é que ele ainda tem fome. E isso, meus amigos, é assustador para o resto do grid. Se você quiser garantir as melhores camisetas que a gente tem aqui no Brasil, vai no link da descrição e usa o cupom MOTOR01 no site da Minimal Club. E eu e o YouTube recomendamos esse vídeo que está aparecendo agora na tela para você. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!